paz do Senhor, meus irmãos. E antes de tudo, uma boa manhã, uma boa tarde ou uma boa noite. Eu não sei exatamente quando que você vai acessar esse vídeo, mas eu tenho a convicção que a partir das 9 horas da manhã, que é o nosso horário oficial da IBD, ele já estará disponível para os irmãos. Já vou começar aqui me desculpando, porque, irmãos, eu não estou acostumado com esse aparato tecnológico todo aqui. Eu não nasci mesmo assim para ser youtuber. Então tem duas telas, eu estou tentando captar a imagem por um celular com a qualidade um pouco melhor, tentando captar o áudio também de uma maneira melhor, para minimamente conseguir entregar para vocês uma videoaula com alguma qualidade. Tá bom? Então, os irmãos, me perdoem se às vezes meu olhar estiver perdido, mas é porque de fato eu estou controlando simultaneamente muitas coisas aqui. Mas bem, eu gostaria também de deixar registrado que estou com saudade dos irmãos, não é demagogia. Entendo que é um momento que nós devemos cuidar da saúde uns dos outros e devemos nos manter resguardados. Isso é uma questão de responsabilidade social nossa. Mas confesso que eu gosto muito quando nós estamos juntos, né, aprendendo a palavra de Deus juntos, orando juntos, crescendo juntos, caminhando juntos. Isso me faz muita falta. Então fica aqui o desejo de que essa situação logo se resolva para que possamos novamente fisicamente cultuar o nosso Deus lado a lado. Mas eu também não posso deixar, meus irmãos, de dar uma palavra de esperança para os irmãos, no sentido de que eu costumo dizer que Deus não é pego de surpresa. Como não é novidade para ninguém, o salmista Davi, lá no capítulo 23 de Salmos, ele afirma que o Senhor é o pastor dele, é o nosso. O Senhor é o meu pastor e nada me faltará. E nesse caso, nada é o próprio Deus. Ele não nos faltará. O Senhor tem o controle nas mãos de todos os momentos, irmãos, sejam dos bons ou dos ruins. O Senhor tem o domínio de todas as coisas porque Ele é soberano. E o outro ponto é que, independente de onde nós estejamos, que nós tenhamos a convicção de que a igreja não é um lugar, a igreja somos nós. Então, que seja na nossa casa, no nosso trabalho, mas que nós permaneçamos firmes, sendo a igreja imaculada de Cristo, que Ele prometeu um dia vir nos buscar. Amém? Então, dados os recados, feito o pedido de desculpas antecipado, vamos para a nossa aula. Estamos no escopo central de família. Esse é o nosso tema macro. E estamos na aula 5 da nossa revista, que vai dizer: o primeiro casal, o pecado complicou tudo. E de verdade complicou bastante coisa. E não só o relacionamento conjugal entre Adão e Eva, mas principalmente o relacionamento deles com o Criador, com o próprio Deus. Então, irmãos, nós faremos a leitura do capítulo 3, não agora. Eu quero fazer uma rememorização com os irmãos dos capítulos que já vimos anteriormente, mas o capítulo 3 será hoje o nosso capítulo foco, o nosso capítulo base. Então estamos aqui de novo no livro de Gênesis, que todos conhecem, ou o livro das origens também. Ele vai nos relatar como tudo começou. E como a gente já viu, ele tem por objetivo apresentar Deus aos israelitas, que eles tinham acabado de ser libertos das mãos dos egípcios, que era um povo completamente idólatra, eles eram multiteístas. E Moisés, que é o autor desse livro, através da própria criação de Deus, mostra que ele é o único Deus poderoso e capaz de criar todas as coisas, de trazer vida onde não há nada. Sabendo disso, para entender então o capítulo 3, precisamos relembrar os capítulos anteriores, onde no primeiro capítulo temos Deus criando todas as coisas em 6 dias e no Shabat ele descansa, que é o sábado. O capítulo 2, então, vem trazendo o detalhamento do 6º dia, pois ali Deus vai falar do propósito pelo qual ele cria macho e fêmea, homem e mulher, e como ele distribui os seus papéis, as suas funções, além de dar algumas importantes instruções que vão culminar no evento que leremos logo a seguir aqui nesse capítulo 3. Uma coisa que eu gostaria também de destacar é que aqui vão ser apresentadas 3 figuras.
Duas nós já conhecemos, Adão e Eva, mas agora aqui é apresentada a figura de Satanás. Eu só quero fazer um adendo que é o seguinte: Eva só vai receber esse nome ao final do capítulo 3, mas eu já vou nomeá-la desde o início para facilitar aqui o nosso estudo. Então, irmãos, como nós vimos, são três figuras: Adão, Eva e a serpente. E isso daqui que nós conhecemos é a interpretação literal, a histórica, porque essas personalidades fazem parte do tempo na forma em que nós o conhecemos. Mas essas três figuras também têm uma representatividade espiritual, que é ela. Adão, que significa o primeiro, faz um contraponto com Cristo. Eva, que significa aquela que produz vida, tem um contraponto com a igreja. E a serpente, obviamente, vai fazer um paralelo com Satanás. Bom, irmãos, eu vou tentar deixar aqui um quadro que talvez facilite a compreensão dos irmãos referente a tudo isso que nós falamos a respeito dessas três figuras. E ao lado esquerdo, eu vou deixar aí alguns textos que vão corroborar, que vão incrementar aí o nosso estudo e que, se os irmãos puderem ler depois, vai ser de muita valia. Então vamos lá. Primeiro, quando nós estamos falando de Adão, o histórico literal dentro desse texto, Adão era para ser o quê? O cabeça da criação. Era para ele ser o representante de Deus no jardim do Éden. Mas Adão vai e transgride a lei. Ele abdica da sua posição de domínio e por isso ele, a partir daquele dia, ele começa a conhecer a morte. Por isso que Deus diz que ele foi feito do pó e para o pó ele irá retornar. O contraponto de Adão, que é Cristo, de fato é o cabeça da igreja. E ele não é simplesmente um representante de Deus, mas ele é o próprio Deus. Cristo completo e por isso tem todas as coisas subjugadas e colocadas debaixo da sua autoridade. Diferente de Adão, que vai conhecer a morte, Jesus ressuscita ao terceiro dia. Dando continuidade, temos agora Eva, que é a esposa de Adão, a companheira dele, a adjuntora, que foi enganada pela serpente, e nós vamos ver isso um pouco mais para frente com mais detalhes. Eva tem a finalidade de gerar filhos. E aqui Deus coloca uma observação onde as dores do parto de Eva serão aumentadas. E isso tem um porquê, que também veremos um pouco mais para frente. Eva recebe uma promessa de Deus a respeito da sua semente, onde ela viveria em guerra com outra semente. O contraponto de Eva é a igreja, que é a esposa de Cristo, e que, por conta disso, deve guardar os seus mandamentos e se manter pura até a volta do seu noivo. A igreja também gera filhos, só que são filhos espirituais, e tem a promessa da vitória. Ao que vencer, ao que guardar os mandamentos, receberá a vida eterna. A última figura que nós temos então é a serpente, que de fato foi o animal responsável por enganar Eva. E a finalidade da serpente é perseguir a semente de Eva. Lembra que eu tinha dito agora há pouco que a semente de Eva ia viver em guerra com outra semente? É justamente a semente da serpente. E isso nos traz claramente de que ou somos filhos de Deus ou somos filhos do diabo. Não existe uma terceira via. Um ponto interessante é que aqui nesse texto, Satanás se manifesta na forma de uma serpente, que hoje é um animal que nós entendemos que ele rasteja, ou seja, ele atua no plano terreno. Porém, quando nós olhamos uma outra abstração de Satanás lá em Apocalipse 12, a partir do versículo 9 até o 17, nós vamos ver que Satanás ele vai ter alguns upgrades aí em relação à serpente. Mas vamos primeiro aos pontos. Qual a finalidade de Satanás? Enganar os escolhidos. Segundo, destruir a igreja. E agora, Satanás, em Apocalipse, já não é mais uma serpente, mas ele se transforma em um dragão. E a figura do dragão que nós conhecemos é um animal que tem a capacidade de voar. Então nós podemos abstrair que agora ele está atuando no plano espiritual. Diferentemente da serpente,
que estava ali atuando no jardim do Éden, agora Satanás atua no reino espiritual. Tanto que Paulo vai fazer um reforço dizendo: a nossa luta não é contra carne nem sangue, mas contra dominadores e potestades do mal. Com tudo isso em mente, então eu vou começar aqui, irmãos, a leitura do capítulo 3 de Gênesis. Leremos os versículos do 1 até o versículo 5. Ora, a serpente era a mais astuta de todos os animais selváticos que o Senhor Deus havia criado. E esta disse à mulher: é assim que Deus disse? Não comereis de toda a árvore do jardim? E disse a mulher à serpente: não, do fruto das árvores do jardim comeremos, mas do fruto da árvore que está no meio do jardim, essa Deus nos disse: não comam desse fruto e nem toquem nele, para que vocês não morram. Então a serpente disse à mulher: certamente não morrereis. Olha que interessante, esses dois versículos, o 3 e o 4, em algumas Bíblias vai estar dizendo assim: não comam deste fruto e nem toquem nele, porque se o fizeres, certamente morrereis. E aí no versículo 4, Satanás está dizendo o quê? Olha, certamente não morrerás. Que interessante a forma que o diabo deturpa a verdade de Deus. Versículo 15: porque Deus sabe que no dia em que dela comerdes, se abrirão os vossos olhos e sereis como Deus, sabendo o que é bom e o que é mal. Irmãos, a grande verdade é que se alguém olhasse para mim e me pegasse assim de surpresa e falasse assim: Alexandre, me resume esse texto em uma palavra. Se eu não me atentasse aos detalhes, aos pequenos detalhes que esse texto vem nos trazendo, talvez eu diria que esse texto é o reflexo do nosso fracasso. Porque esse texto narra a queda do homem. E a queda no nosso dicionário significa o seguinte: ato de cair, ruir ou desmoronar, de estar em uma posição inferior à anterior. Ou seja, nós tínhamos um homem que cuidava do paraíso, ele era o responsável por cultivar, cuidar das coisas, mas não era um trabalho penoso. Deus o supria em todas as coisas. E ele estava ali na posição de representante de Deus. Como já vimos, né? Adão tinha autoridade sobre as outras criaturas, tanto que ele dá nome a elas. Por exemplo, a autoridade de um pai em relação ao seu filho já se inicia no momento em que ele é o responsável por dar nome aos seus próprios filhos, né? E ainda como ápice de toda essa história, Adão ainda desfrutava da presença do seu Criador. Olha que magnífico isso. Só que o texto continua. Eva é enganada. Que aqui eu vou abrir um parênteses, diferentemente de Adão, que deliberadamente come do fruto, sabendo das implicações que isso traria. Porque o que acontece? Se nós lermos lá em 1 Timóteo 2, capítulo 2, versículo 13 e 14, nós vamos ver a seguinte descrição: porque Adão foi criado primeiro e Eva depois. Então aqui Timóteo está afirmando o seguinte: quando Adão recebeu a ordenança de que do fruto daquela árvore do centro do jardim ele não poderia comer, Eva ainda não existia. Então essa informação foi passada de Adão para Eva. Por isso Timóteo está falando: olha, porque Adão foi criado primeiro e Eva depois. E mais, ele adiciona: Adão não foi enganado, mas a mulher foi e caiu em transgressão. Então Adão sabia que se ele comesse do fruto, isso lhe traria a morte. Porque é isso que diz também, se a gente voltar umas páginas, vai estar lá em Gênesis capítulo 2, versículo 17. Contudo, não coma do fruto da árvore do conhecimento do bem e do mal, porque no dia em que comer dela, com toda certeza morrerás. E Eva repetiu isso no versículo 3 aqui, como nós lemos. Só que o fato é que Adão então escolhe morrer. Essa é uma verdade clara, porque nós já sabemos o final dessa história. Eles comem do fruto proibido, vamos assim dizer. Por isso, meus irmãos, se algum dia você já olhou para si e se percebeu tomando uma péssima decisão, então saiba que esse privilégio não é só seu. Desde o início da humanidade, carregamos conosco
o estigma de acreditar que somos capazes de produzir boas obras sem Deus, o que é impossível. Mas como já vimos, o homem foi criado com uma finalidade, que é de glorificar o nome de Deus. O homem foi criado para adorar. Logo, se ele não adora a Deus, ele vai adorar outras coisas, seja o dinheiro, o poder, a fama, a si mesmo, mas o homem ele vai adorar, ele nasceu para adorar. Por isso, entender a queda, entender o peso que essa má decisão trouxe para nós, é compreender a incapacidade de sermos suficientes em nós mesmos. E isso nos faz valorizar ainda mais a graça de Deus. Porque houve uma resposta séria da parte de Deus para reparar a nossa falha. Eu gosto muito de uma frase do reverendo Augusto Nicodemos, que ele diz assim, e eu já compartilhei essa frase com os irmãos, mas eu vou ratificar ela aqui. Jesus não morreu na cruz porque somos o centro do coração de Deus, mas Jesus morreu na cruz porque o crime que cometemos foi grave demais. Esse é o propósito. Houve uma resposta à altura para o agravo que nós cometemos contra Deus. Mas vamos voltar ao texto, para analisarmos esses pequenos detalhes que eu falei e percebermos que ele nos fala muito além do que apenas do nosso fracasso. Mas vamos destacar algumas coisas. A primeira coisa que eu observo aqui é a estratégia de Satanás ou da serpente. A Bíblia destaca como o mais astuto de todos os animais selvagens criados pelo próprio Deus. Satanás chega como quem não quer nada, falando meias verdades, distorcendo as palavras reais de Deus, porque ele pergunta, foi isso mesmo que Deus disse, que vocês não devem comer das árvores do jardim? Geralmente, quando a gente ouve uma mentira descarada, a gente já rejeita ela logo de imediato. Isso é natural. Mas quando a mentira ela vem camuflada de meias verdades, ela confunde tanto que às vezes a gente toma aquilo como uma verdade absoluta, uma verdade plena. Então aqui, Eva foi no papo da serpente, tanto que ela responde, ela fala, não, olha, das árvores do jardim a gente pode comer. Só que da árvore que está no centro do jardim, essa não. Essa a gente não pode comer porque Deus disse que certamente nós morreríamos. Então Satanás, que já havia deturpado as palavras de Deus, agora o faz passar por mentiroso, que é o pior de tudo, e afirma com convicção, sendo redundante, meus irmãos, com convicção absoluta, certamente não morrerão. Deus fala, certamente morrerás, e ele fala, certamente não morrerão. Pois a estratégia de Satanás não é que nós acreditemos nele. O ponto da estratégia dele é que nós não acreditemos em Deus. Que nós abramos mão da nossa fé. Porque a partir do momento, amados, que nós não cremos na palavra do nosso Deus, então nós apostatamos, nós abrimos mão da nossa fé. A palavra de Deus é tudo o que nós temos. Mas aí a gente já sabe que a tragédia está anunciada. Lá no versículo 6 desse texto vai dizer o seguinte, vai dizer da seguinte forma: vendo que o fruto parecia delicioso, desejou a sabedoria que ele lhe daria e comeu. Depois ela deu ao seu marido, que estava com ela, e ele também comeu. Irmãos, eu repito, o homem foi feito para adorar e glorificar a Deus. Não é para nós sermos felizes, vivermos a vida, a revelia das nossas vontades. Não, nós temos o propósito de glorificar a Deus, de honrar o seu nome. E se nós não cumprirmos com este propósito, então nós, consequentemente, vamos adorar outra coisa. Se nós não adoramos a Deus, nós vamos adorar o diabo ou qualquer outra coisa, seja nós mesmos, ou os nossos filhos, ou o nosso emprego, ou as nossas posses. E é o que a gente vê aqui. Adão e Eva adoraram a possibilidade de serem iguais a Deus. Iguais a Deus. Parece
Isso não te lembra a fala de alguém, irmãos? Alguém que tinha o desejo de se assentar aos céus, no mais sublime trono, e estar ao contraponto de Deus. Deus reinaria ao norte e ele ao sul. Não tem algo muito semelhante. Eles adoraram a ideia de serem parecidos, de serem iguais a Deus, de possuírem a sabedoria de Deus, de serem donos de sua própria existência. E por conta disso, eles abrem mão da sua fé. Vale ressaltar, irmãos, que fé não é algo pós-Jesus. Fé é algo que existe desde o princípio, porque é o que eu disse. Quando Deus fala ao homem no jardim do Éden, ele deseja que o homem creia, confie e cumpra a sua palavra. Porém, quando o homem enche de si mesmo, ele desobedece um sacramento e recebe a punição por isso. Aqui temos uma alusão clara à Santa Ceia, que também é um sacramento. Só que na Santa Ceia, nós comemos e bebemos para que isso produza vida em nós. Mas aqui em Gênesis 3, o sacramento era para que eles não comessem, para que isso não gerasse morte. Mas como o homem come o fruto, então o homem de fato morre. E daí você pode me perguntar, mas Alexandre, a Bíblia fala que Deus veio ter com Adão, mesmo depois dele ter comido do fruto. Tanto que ele se escondeu porque ele viu que estava nu, então como que ele poderia ter morrido se ele está ali conversando com Deus? Eu estou até simulando as perguntas aqui, irmãos, como se vocês estivessem comigo para vocês verem como vocês me fazem falta. Mas é uma pergunta retórica. Por quê? Porque quando nós fazemos uma interpretação linguística, principalmente quando algumas palavras não têm uma tradução direta, palavra por palavra, preposição por preposição, como é o caso do hebraico, né, para o português, podemos traduzir de maneira literal ou de forma semântica. Se a gente traduzir esse texto de maneira literal, Gênesis 2:17, ficaria mais ou menos assim: árvore, conhecimento, bem e mal, comer dia, comer, morrer, morrer. Olha que interessante, parece não ter muito sentido, por isso que literalmente não faz às vezes muito sentido. Então a gente interpreta de maneira semântica para trazer uma compreensão melhor para esse texto. Mas eu ouso talvez dar uma interpretação que talvez ficasse mais fácil de compreender, porque a expressão usada aqui para certamente morrerás é a expressão lamuf, lamuf, precedida da partícula ion, que é dia. Então, se a gente olhar esse sentido, a gente teria que, a partir do dia em que o homem comesse do fruto da árvore do conhecimento do bem e do mal, ele com certeza começaria a morrer. Então, a partir do momento que o homem cria lá, que ele come, na verdade, do fruto, a partir daquele dia, o homem começa a morrer. Dia após dia, o homem se aproxima da sua morte. Mas a gente tem que destacar que o homem não foi criado para morrer, né? Porque Deus o cria à sua imagem e semelhança. Mas como a queda do homem, então ele se torna finito. E por causa do seu ego e da desobediência, ele conhece a morte física. E essa é a aplicação histórica e literal desse texto. Porém, como a gente viu lá no início da aula, esse texto também possui uma implicação espiritual, pois Paulo afirma lá em Romanos 6, né, versículo 23, que o salário do pecado é a morte. Então, a grande verdade é que se nós morremos espiritualmente, logo uma pessoa morta, ela é incapaz de decidir algo para si mesma. Eu já comentei com os irmãos. Eu vou tomar um pouquinho de água aqui, irmãos, porque a garganta acaba ficando meio seca. Mas, bom, eu já comentei com os irmãos que eu tenho o desejo de ser cremado. Eu acho mais ecológico, acho mais simples, ocupa menos espaço. E eu falo que eu não faço muita questão de, ter uma procissão lá todo dia de finados no meu túmulo, não. Então, se alguém quiser subir lá na passarela do EPTG e jogar minha cinza lá, pode jogar, não tem problema nenhum.
Eu não vejo muitos problemas em relação a isso, confesso para os irmãos. Alguns dizem que é um pouco descaso e tal, mas se a pessoa falar que quer todas as pompas de um velório, se eu estiver vivo, irmãos, eu faço. Mas pro meu caso, eu tenho a opção, eu gostaria de ser cremado. E a grande verdade é que se eu não dissesse isso para ninguém, não era depois de morto que eu ia conseguir dizer. Então eu tenho que falar isso em vida. Em vida eu tenho condições de, pelo menos, falar, não de decidir, porque se o pessoal resolver não me cremar, depois de morto eu também não posso fazer muita coisa. Mas pelo menos o meu desejo em vida eu deixei explicitado para todo mundo. Eu falei, olha, eu gostaria, se pudesse, eu acho mais ecológico, então ser cremado. Logo, o que eu interpreto disso, meu irmão, é que se o homem perde a sua capacidade de decidir e de intervir para mudar a sua situação, porque ele está morto espiritualmente, ele está afastado de Deus, é necessário que alguém faça isso por ele. É necessário que alguém intervenha na nossa história. E mais uma vez vemos Gênesis apontando para a figura de Jesus. Exatamente. Jesus está inteiro na Bíblia. Tudo que nós lemos vai apontar para o nosso Cristo. Então, irmãos, o fato é que a partir do momento em que Adão e Eva comem do fruto que Deus havia dito para eles não comerem, e o pecado se torna parte desse cenário, a segunda observação que eu quero destacar é o seguinte: o relacionamento deles com Deus é afetado. Isso é óbvio. Isso daí já o título da nossa lição diz, complicou tudo. Adão e Eva sentem vergonha de Deus. No versículo 9, quando Deus chama pelo homem, ele responde: olha, eu ouvi que você estava andando pelo jardim e me escondi, porque eu tive medo. Eu estou pelado, eu estou nu. Perceba que a relação que antes era de amizade, onde Adão conversava com Deus ao cair da tarde, se torna uma relação de medo e vergonha, ao ponto de Adão procurar um lugar para se esconder do Senhor e se cobrir com folhas cozidas. Porém, Deus faz vestes com peles de animal, mostrando que onde há pecado, também há derramamento de sangue, pois o animal precisou morrer para cobrir a vergonha de Adão e Eva. Isso te lembra alguma coisa? De novo, Jesus sendo apresentado aqui nesse texto de Gênesis. Porém, o problema ele não acaba aí. Quando Deus questiona o homem, lhe perguntando quem o havia dito que ele estava nu, e o pergunta se ele havia comido do fruto, ele responde no versículo 12, olha, foi a mulher que você me deu. Ou seja, a culpa é sua. Eu estava aqui tranquilão, cuidando do jardim, dando nome aqui por bichinho, e de repente o Senhor foi lá, me deu a mulher foi lá e fez essa besteira, então a culpa é tua. Aí Deus vai lá indagar a mulher agora. Aí a respeito do que ela havia feito, e ela responde, foi a serpente que me enganou. Então, ou seja, se o Senhor não tivesse criado esse animal, nós não estaríamos aqui tendo essa conversa. A culpa é sua. O homem culpa a Deus. O pacto de amor que Deus havia estabelecido com o homem se torna um jogo de caça aos culpados, onde em nenhum momento o homem se reconheceu errado ou pecador. O que me leva a entender que se não for Deus a nos mover um sentimento de reconhecimento e arrependimento em nosso coração, apenas sentiremos culpa e remorso. Mas não pelo que fizemos em si, mas porque geralmente nós temos medo do que as consequências podem produzir, porque geralmente as consequências, elas nos envergonham. Mas o problema é que logo que essa vergonha passa, nós acabamos cometendo o mesmo ato. Então, irmãos, o arrependimento é um fruto produzido por aqueles a quem Deus chama para a salvação. Frutos dignos de arrependimento. Não há como nós caminharmos com Cristo se nós não entendermos que somos pecadores necessitados de salvação, de arrependimento, de purificação de pecado, de santificação. O pecado ele traz consequências sérias em qualquer relacionamento. E obviamente, se o nosso relacionamento principal é o relacionamento com Deus e este está afetado, isso vai transbordar para o nosso relacionamento conjugal, isso vai refletir automaticamente no relacionamento que temos com o nosso cônjuge.
Perceba o que aconteceu com Eva. O aumento das dores de parto, aquilo que nós vimos lá, né, no quadrinho que eu vou tentar de novo aí, como eu disse, postar para vocês, vai estar lá no comecinho da aula. O aumento das dores de parto lá em Gênesis capítulo 3, versículo 16. Deus aqui ainda manifesta a graça, porque ele permite que a mulher, mesmo tendo pecado, permaneça frutífera. Porém, ela vai ter que encarar o seu pecado, a consequência. Eu costumo dizer que a dor é um ótimo remédio para a memória. Quando a gente às vezes possui um machucado, que ele às vezes já está até cicatrizado, mas alguma coisa encosta nele e reabre, ou a gente sente dor, a gente automaticamente lembra do que foi que causou aquilo. Então a dor vai confrontar Eva do seu pecado. Quando ela tiver um filho, ela sentir dor, ela vai lembrar que por que ela está sentindo aquilo? É a consequência do nosso pecado. Outra coisa que gera são conflitos com o esposo. Ainda no versículo 16, quando o texto diz: o seu desejo será para o teu marido e ele te dominará, a partícula para aqui, se traduzida literalmente, ela se torna contra, ou seja, ficaria assim: o seu desejo será contra o do seu marido. E o relacionamento que antes era de ajuda e completude se torna um relacionamento onde a mulher tem que ser submissa ao seu marido. Tá vendo, meus irmãos? O pecado realmente ele afeta drasticamente a forma com que nós nos relacionamos em qualquer esfera da nossa vida. Mas engana-se quem pensa que Adão saiu ileso dessa conversa. Adão, diferentemente da mulher que foi enganada, ele, como a gente viu, comeu do fruto porque quis. E por isso, como nós vimos no quadro lá inicial, Adão perde a sua posição de destaque da criação e agora ele tem que, primeiro, trabalhar. Não que o trabalho seja uma maldição, mas que antes o trabalho dele era menos penoso, era um trabalho que ele tinha que cultivar o jardim. Ele tinha a função de fazer com que o jardim se espalhasse por outros cantos. Mas agora não, o trabalho é algo penoso e necessário, porque é de lá que ele vai tirar o sustento dele e da família dele. É do suor do rosto dele que ele vai comer agora. E para a mulher que enfrenta o seu pecado sentindo a dor na hora do parto, o homem, em contrapartida, vai ter que confrontar o seu pecado no terra, porque Adão vai ter que plantar, colher e se lembrar que o homem que não havia sido criado para morrer, um dia tornará a ser nada além do que pó. Então imagina Adão, irmãos, dia após dia, trabalhando ali, ó, na lavoura, com a enxada, revirando o pó da terra e lembrando: eu estou fazendo isso porque um dia eu vou retornar para cá, porque Deus disse que se eu comesse do fruto eu iria morrer, e eu estou morrendo dia após dia. O homem deixou de ouvir a voz de Deus, e essa, para mim, sem dúvida, irmãos, foi de todas as consequências a pior. Irmãos, tem uma palavra lá no Salmo 127 que diz: se o Senhor não guardar a cidade, em vão vigia o sentinela. Quando não é o Senhor, irmãos, que nos direciona, que direciona a nossa vida, o nosso lar, por melhor que possa parecer o nosso caminho, sem dúvida alguma, nós estamos perdidos. Provérbios 14, 12. Eu gosto muito de relembrar esse texto. Há caminhos que ao homem parecem bons, mas o final deles é morte. E por fim, eles são expulsos do jardim. Eles saem da presença de Deus. Irmãos, não tem nada pior do que estar longe da presença de Deus. Mas aí a gente vai vendo isso tudo, aí você fala: não, Alexandre, então pelo amor de Deus, é fracasso mesmo, é fracasso, derrota, tristeza. Esse texto é doloroso de se ouvir. Mas, irmãos, tem um ponto que eu acho que é fantástico. Onde abundou o pecado, superabundou a graça. Então, para a gente finalizar, eu não poderia deixar de salientar por que eu acredito que esse texto em si não possui como enredo principal só o nosso fracasso. Mas que, sim, o tema foco desse texto é a grande graça de Deus.
Porque para entender a graça, a gente precisou primeiro entender a queda e valorizar essa graça de Deus, porque ela é imerecida, graça já diz isso. Então, ainda que o homem tenha desapontado a Deus e o desobedecido e sofrido com as consequências do seu pecado e abdicado desse pacto de amor, Deus não. Deus não abdicou da sua aliança com o homem. E assim como no Antigo Testamento, Deus faz uma nova aliança com Noé, por exemplo. E Deus hoje estabelece conosco uma aliança eterna através do sangue santo de Jesus. Para mim é maravilhoso perceber que desde o início de tudo, de todas as coisas, Deus já se fazia presente na figura de Jesus. Seja no oposto da figura de Adão ou na referência das peles de animais que cobriram a nudez de Adão e Eva, mas o fato é que se houve arrependimento genuíno, Deus se faz presente. E é isso que devemos ter no nosso coração. Como homens e mulheres, nós vamos errar. A gente vai errar com a nossa esposa, com o nosso marido, teremos discussões, às vezes a gente vai extrapolar na hora de corrigir os nossos filhos. Infelizmente, em algum momento nós vamos falhar. Mas quando Jesus é o elo que une esse cordão de 3 dobras, é o elo que dá liga ao nosso lar, então há lugar, irmãos, para o perdão, para a reconciliação, para a cura de relacionamento, para o arrependimento de pecado, para a salvação. Então, meus amados, para encerrarmos definitivamente, vamos assim dizer, que a gente não venha dar lugar ao diabo na nossa casa. Eu recebi um vídeo, eu nem sei se é verdade, mas dizia que empresas como a Netflix, Claro, Net, iam liberar alguns conteúdos que eram pagos para que nesse período de quarentena as pessoas pudessem se entreter. Mas que a verdade é que nesse período de adversidade, irmãos, que seja um período para mais diálogos, para mais companheirismo, para mais cultos domésticos, que possamos ser agradecidos por termos sido resgatados, mesmo a gente não merecendo por Deus. E assim a gente volte ao nosso papel e cumprir a vontade dele, de representá-lo como uma imagem boa, perfeita, agradável. E que nós sejamos uma imagem boa de Deus, não só quando estamos na igreja, mas sejamos para o nosso cônjuge, para os nossos filhos, pais, irmãos, vizinhos, onde quer que nós estejamos, ou com quem quer que seja que nós nos relacionemos. Timothy Keller tem uma frase que diz assim: o oposto da alegria não é a tristeza, mas sim a falta de esperança. Que Jesus então seja a esperança da nossa família, hoje e sempre, e que Deus nos abençoe. E eu não poderia terminar essa videoaula de maneira diferente, irmãos, como nós sempre fazemos. Eu gostaria de orar pelos irmãos, né? E assim nós finalizarmos a nossa aula. Senhor, obrigado por este momento, por estarmos, ainda que não presentes fisicamente em um lugar, mas como igreja, Senhor, adorando e aprendendo do Senhor. Pai, eu coloco nas Tuas mãos as nossas vidas, porque nós sabemos que este é o melhor lugar para estarmos, é o lugar mais seguro. Cuida, Senhor, da nossa vida, cuida da nossa família, cuida dos nossos amigos, cuida, Senhor, da nossa igreja, cuida, Senhor, do nosso Brasil e do mundo. Quantas pessoas têm padecido, Senhor, famílias têm chorado pela perda de entes queridos. Pai, que ainda que saibamos que somos pecadores e falhos, que o nosso pecado, em nome de Jesus, não atrapalhe, ó Pai, de vivermos um relacionamento pleno com as pessoas que nós amamos. Senhor, o mundo tem passado e nós cada vez mais temos nos distanciado dos nossos filhos, das nossas esposas, maridos. Senhor, que este seja um período para revisitarmos, ó Deus, aquilo que o Senhor nos deixou na Tua palavra. Que o Senhor quer que nós vivamos em união, porque isso é agradável ao Senhor. Pai, em nome de Jesus, toma a vida de cada um dos Teus filhos e nos ajude, ó Pai, porque nada de bom provém de nós. Se não for a Tua mão, se não for o Teu poder, não for a Tua graça, absolutamente nada nós poderemos fazer, ó Pai. Tudo que nós conseguimos produzir de bom
provém do Senhor. Por isso, ajuda-nos, sê conosco, livra-nos, ó Deus, das ciladas e das táticas do diabo que tanto tem tentado destruir o nosso lar. Mas que a verdade é que o nosso lar seja hoje e sempre a imagem do Senhor refletida aqui nessa terra. É o que nós oramos e agradecemos por tudo que o Senhor tem feito e por tudo que o Senhor é. No nome santo de Jesus. Amém. Irmãos, um beijo no coração. Fiquem com Deus. Mais uma vez, desculpa, algumas partes terão que ser cortadas, ajustadas, porque o celular teve uma hora que caiu, que acabou a bateria, mas eu espero que minimamente consiga ter cumprido o objetivo de passar mais essa aula, né, essa videoaula, mesmo eu não tendo nenhum dote para youtuber. Mas é isso, meus irmãos, que Deus abençoe vocês, um grande abraço.